Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, silenciando os nossos pensamentos, a nossa movimentação, e elevando a nossa mente a Deus, agradecendo por estarmos aqui reunidos mais uma vez, pedindo luz, força e sabedoria, para que possamos prosseguir pela vida de forma harmoniosa e tranquila, buscando reclamar menos e cooperar mais. Rogamos do Mestre Jesus o amparo para este trabalho e, em nome dele, a cobertura das instituições do mundo maior, atendendo às necessidades aqui existentes. Pedimos as vibrações de amor de Maria de Nazaré, a presença, a intuição e orientação de nossos mentores e a cooperação dos amigos do mundo maior. E juntos, unidos pelo mesmo desejo que é de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações o sentimento de amor, paz e fraternidade, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre corpos, que ainda existe uma grande polêmica do entendimento oriental e ocidental sobre perispírito e corpos, né? Que no fundo é tudo a mesma coisa, mas apenas com a nomenclatura diferenciada. O perispírito engloba todos os corpos. A denominação perispírito engloba os corpos. Mas sempre é bom a gente saber um pouquinho mais detalhadamente a função de cada um dentro da estrutura perispiritual, para que a gente possa ter uma ideia de como nós funcionamos, porque eu continuo com a impressão de que a grande maioria das nossas dificuldades, dos nossos problemas de qualquer natureza são em função do nosso desconhecimento de como nós funcionamos. Se eu não sei como funciona esta máquina, provavelmente eu vou usá-la inadequadamente, né? Se eu não sei como funciona a máquina humana, como que eu vou utilizá-la adequadamente? Eu estava conversando ontem com uma pessoa sobre a questão da imunidade, da baixa imunidade, né? Que está sendo comentada em função da gripe suína, e que as pessoas que têm baixa imunidade estão mais vulneráveis ao assédio desse vírus, né? E dentro do trabalho apométrico, a gente constata que pessoas que têm baixa imunidade, pessoas que são anêmicas, quase sempre têm algum tipo de vampirismo, de perda de energia. Ou tem espíritos que sugam a energia da pessoa, evidentemente com a permissão da pessoa, permissão inconsciente, não consciente, evidentemente. Mas muitas vezes, pelo desconhecimento do funcionamento da máquina humana, a permissão é consciente. Porque se eu adoto atitudes negativas, harmônicas, eu abro espaço então para o assédio, aliás, o assédio não, o acesso de espíritos exploradores. Então, muitas vezes, o meu comportamento, as minhas atitudes, os meus vícios, meus hábitos de pensar ou de sentir, é que abrem espaço para essas entidades exploradoras. E aí a minha imunidade cai. Outras vezes, essa imunidade é baixa em função da desarmonia das personalidades, do distúrbio de personalidades múltiplas, não num grau patológico, por assim dizer, né, num grau mais acentuado, mas num grau leve, mas o suficiente para que dentro desse contexto, desse condomínio anímico espiritual, existam personalidades também exploradoras que sugam ou consomem uma grande quantidade de energia do corpo.
consequentemente, cai a imunidade também. Tem os parasitas encarnados também, que existem também em grande quantidade, né? Os encostos encarnados, que frequentemente tem, né? E dentro de família é muito comum encosto encarnado, né? Que explora o outro. Às vezes não explora só energeticamente, explora financeiramente também, mas existe e isso gera perda de energia. Porque a pessoa que se sente explorada, por mais que ela diga, mas a doutrina espírita recomenda caridade, paciência, tolerância, mas não nesse ponto. Né? Então a pessoa faz aquilo muitas vezes, mas não gosta, faz e fica magoada. Ela sabe que está sendo explorada. E aquela mágoa abre espaço então para perda de energia. Né? Então veio o comentário sobre as grávidas que facilmente tem problema de anemia. Eu não sei, a mulherada é que podem dizer, e os médicos, né? Se todas as grávidas têm problema de perda de energia, de baixa imunidade. Tem? Todas têm? Todas? Todos os médicos são de acordo com isso? Tem. É? Cai, já vai estar comprovado. Tá. A proteção da imunidade cai um pouco, porque você está doando toda para o desenvolvimento do feto. Mas os espíritos dizem que uma mulher, quando resolve se tornar mãe, ela tem um amparo espiritual e energético muito grande. Então, se essa imunidade cai, tem que ter um conflito. Aqui na minha cabeça não pode ser diferente. Nossa, você devia sempre ficar grávida, porque você fica assim... Ela fica energizada. Fica melhor, eu só sentia fome, me sentia São algumas não sei. na medicina. Nunca tive um enjoo, nunca tive cada pessoa é um exemplo. É um exemplo, Mas, são algumas vitaminas, algumas coisas que... Mas de qualquer forma, com o corpo de cada pessoa, lógico. De qualquer forma, todas as grávidas que nós atendemos com esse problema, com diagnóstico de baixa imunidade, elas tinham conflito com o reencarnante ou com a reencarnação, com a aceitação ou conflito com o reencarnante. Ora, a apometria é um recurso excelente para tratar dessas questões, porque através da apometria você pode fazer o tratamento preventivo. Então, para que a gente conheça melhor a estrutura da nossa máquina humana, ou máquina humana espiritual, nós vamos estudar um pouquinho, então, hoje os corpos. Nós passamos o ano quase que todo estudando as personalidades múltiplas, a dissociação, a fundamentação, embora vamos ainda ter mais fundamentação aqui, cada dia que aparece uma a mais eu não consigo, tenho que trazer, né? Até para instigar vocês a pesquisarem também, né? Porque o que existe de pesquisa sobre o assunto, eu não sei como é que a grande maioria das pessoas ainda desconhece esse assunto, distúrbio da personalidade múltipla, ou que todos nós somos dissociados. Né? A maioria, não dá para dizer hoje que a maioria é num grau normal, é que nós não percebemos o grau da nossa anormalidade, das nossas dificuldades, nós consideramos que o normal é ser anormal, né? Bom, tanto que as pessoas com dificuldades são consideradas especiais, né? Que eu acho que é uma outra forma de discriminar. Então, na realidade, nós não somos especiais, né? Somos anormais, ou normais, e o normal é o errado, não é o certo. Nós temos como estudar, entender e descobrir como estamos funcionando. Porque não há uma pessoa que você teste a questão da dissociação de consciência ou como funciona essa dinâmica psíquica ou essa estrutura de ego ou de egos. Eu acho que é um ego para um conjunto de personalidade, mas tem entendimentos diferentes, que são vários egos para uma pessoa. Então, quando nós verificamos isso, nós percebemos o grau de perturbação que nós temos e não nos damos conta. Imagina se a gente começasse a trabalhar isso preventivamente, o quanto nós iríamos aproveitar dos nossos potenciais, dos nossos poderes. Porque se nós nascemos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é essa potência de criação e de manutenção da vida da forma que nós podemos ver, porque é muito mais do que isso, mas só o que nós podemos ver já é uma coisa impressionante. Se nós somos sementes divinas, por que andamos nessas condições que andamos?
tem algo errado. Se tem algo errado, nós podemos corrigir. Se eu aprender como funciona o meu psiquismo, se eu entender a dinâmica psíquica, eu vou poder, então, ter uma outra qualidade de vida, porque daí eu vou liberar todos os meus poderes, ou todos, ou muitos dos meus poderes, daquilo que já é possível liberar na condição de encarnado. Porque nós ficamos analisando, às vezes, descrições desses espíritos mais poderosos, né? Quando tem essas reuniões de espíritos no astral, esses que decidem a vida no planeta ou a vida de um povo, são espíritos poderosíssimos. Mas eles não tiveram a nossa condição de encarnados, como é que eles chegaram lá? Claro que apressaram o passo, né? Mas isso é através de conhecimento e da vivência da fraternidade. Por que nós não estamos buscando isso com maior intensidade? Passamos a vida correndo atrás de melhorar de vida na Terra. Aí chega o momento da morte, você melhorou de vida para deixar para os outros a melhora. Você não levou nada da melhora que você fez. Você passou a vida melhorando para os outros. E você reencarna para cuidar de você. Claro que você vai levar os outros também de carona, mas você veio principalmente para trabalhar a tua espiritualização. E espiritualização não é religião, é o entendimento dessa realidade, é a compreensão dessa realidade. Se isso está nas nossas mãos, então nós não estamos agindo corretamente, não estamos fazendo. Por isso que o Evangelho diz ali no determinado trecho que nós ainda cometemos verdadeiros crimes aos olhos de Deus, só que para nós ainda é certo, isso é ético ainda para nós, ou moral de qualquer forma. Mas são verdadeiros crimes aos olhos de Deus, é pelo autoabandono, porque nós não temos muita ideia do que estamos fazendo aqui. Nós vamos estudar um vídeo, como introdução, um vídeo sobre os corpos, e depois vamos para um entendimento mais detalhado sobre cada um dos corpos, de cada das dimensões, de cada uma das dimensões perispirituais. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Nessa animação, representamos o processo de desdobramento dos diferentes corpos. Vemos aqui a projeção ou saída dos corpos sutis do homem. O corpo físico permanece. O duplo etérico, o corpo astral
e o corpo mental se exteriorizam. Os fios coloridos dão enfoque ao funcionamento dos cordões fluídicos, que são os responsáveis pela interação entre os corpos. Para ressaltar os fluxos mental, emocional e vital, subdividimos o cordão de prata, que assimila todos os fluxos, em 3. O cordão de prata propriamente dito, que liga o corpo físico aos demais corpos sutis, aqui representando apenas o fluxo mental. Em amarelo, o detalhamento do fluxo emocional. E na cor rosa, o fluxo vital. Esses cordões são semelhantes ao cordão umbilical, porém, a densidade deles é muito mais sutil. São, por assim dizer, vaporosos, uma espécie de laços aeriforme, luminescentes, e varia de acordo com a dimensão da região espiritual onde o ser se encontra. Quando ocorre esse tipo de desdobramento em que o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se deslocam juntos, o médium não consegue alcançar grandes distâncias, devido à densidade do corpo etérico, que, em síntese, são emanações neuropsíquicas do corpo físico. Dessa forma, o espírito fica nas imediações do organismo carnal e sua saída ou projeção é geralmente por tempo limitado. Esse fenômeno é muito comum no sono e também em desdobramentos parciais durante os trabalhos mediúnicos. Nesse exemplo de desdobramento, a projeção se inicia com a exteriorização dos 3 corpos sutis, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Em seguida, o passivo devolve ao corpo físico os eflúvios vitais, conhecidos em seu conjunto como duplo etérico, que tem como uma de suas funções assegurar o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, garantindo o calor indispensável à colmeia celular. Desembaraçado dos veículos mais densos, corpo físico e duplo etérico, o médium se desloca com o corpo astral, envolvido pelo corpo mental e pelos outros corpos mais sutis, aqui não representados. Ao devolver as energias neuropsíquicas, o médium projetado fica, por assim dizer, mais leve e ágil, o que lhe permite uma melhor condição de trabalho e observação, além de lhe possibilitar o deslocamento para regiões diversas. Ele pode viajar para qualquer lugar do espaço, incluindo o plano físico e o extrafísico. O corpo astral, envolvido pelo corpo mental, fica permanentemente conectado ao corpo físico pelo cordão de prata, que também é conhecido como cordão fluídico. Trata-se de um laço, um feixe energético extremamente flexível e expansível, que é formado de microtúbulos, a exemplo dos chakras, e mantém um fluxo energético bidirecional entre os corpos densos e sutis. Esse fluxo vibratório de nutrição faz com que o espírito perceba, de imediato, tudo aquilo que possa vir a ocorrer ao corpo físico durante o desdobramento. Na volta, podemos observar como ocorre a reentrada dos corpos mais sutis, na conjugação com o corpo físico e etérico. Aqui temos o desdobramento do corpo mental. Os 3 corpos saem. O médium devolve ao corpo o duplo etéreo e apenas o corpo mental se projeta. A animação demonstra que, em qualquer tipo de desdobramento, os corpos permanecem conectados entre si através do cordão de prata e dos fluxos energéticos. Em relação ao corpo mental, ocorre muito mais um fluxo mento-emotivo que propriamente um cordão densificado, como mostra o vídeo. Esse tipo de projeção permite ao médium se deslocar para qualquer lugar do universo com uma percepção muito maior, visitando regiões astrais e mundos superiores que estão bem além das colônias de transição, geralmente descritas na literatura espírita. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define o formato da totalidade da nossa aura. O mental também é o responsável pela formação do corpo perispiritual ou corpo astral.
É o corpo que permanece quando perdemos os demais corpos, por avanço evolutivo, por desequilíbrio profundo, como na ovoidização ou em operações atinentes a certos renascimentos na crosta terrena. É por essa razão que os espíritos que perderam os corpos mais densos, corpo físico, duplo etérico e corpo astral, por monodeísmo, permanecendo envolvidos apenas pela túnica mental, são chamados de ovoides ou esféricos. Essa animação exemplifica como se dá a interação por expansão da consciência, sem que haja nenhuma dissociação dos corpos densos e sutis. As percepções dos mundos astral e mental, além das comunicações mediúnicas especiais, como a recepção de correntes de pensamentos, podem ser realizadas sem que haja o desdobramento de nenhum dos nossos corpos. Esse fenômeno se manifesta pela expansão simples e ampla da consciência. É um processo interior de qualificação e sutilização do medianeiro, um acesse. O ser vê, ouve, percebe e interage com outros seres e diversos mundos, sem que ocorra uma saída, uma viagem, um deslocamento. O espírito pode estar em vários locais ao mesmo tempo e perceber, tomar conhecimento de tudo o que o cerca e tudo o que o envolve a grandes distâncias. É o todo em cada parte, é cada ponto contendo o todo. Bom, gente, fantástico, né? Só que tem algumas questões que eu acho que não é bem assim. Por exemplo, a questão se o espírito pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, então não pode ser com o corpo. Como que ele está em vários lugares ao mesmo tempo? Energeticamente. Dá para dizer energeticamente, mas como? Eu não sei responder essa pergunta ainda. Como? Agora, se eu entender que pela dissociação de consciência, se eu projetar como personalidade, eu posso estar. Agora, Através da consciência, não da estrutura perispiritual. Agora, Gordinho, esse corpo não pode ter uma constituição que a gente não consegue entender o funcionamento dessa matéria? Mas se explicar isso pelas personalidades, já dá para entender. Porque se eu posso ter várias personalidades dissociadas ao mesmo tempo e todas conscientes, então eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. E isso é provável, já tanto pela psicologia, psiquiatria e pela doutrina espírita. Outra coisa que ela disse ali, que a doutrina está contida na doutrina espírita, não está contida na doutrina espírita, é o entendimento que está sendo feito dessa forma. A pessoa não pode se projetar para todo o universo. Nós podemos, no máximo, nos projetar para qualquer região do planeta, mas não do universo. Vocês que estudam doutrina espírita, onde que viram isso? Que nós podemos estar em qualquer parte do universo? Eu nunca vi. Não pode ser assim. Pelo que eu entendi ali, que ela falou, naquele desdobramento, é o sono, quando acontece o sono. Mas mesmo assim eu não posso, porque é uma questão de vibração. Eu não posso me deslocar para qualquer parte do universo, dado eu estar atrelado numa estrutura perispiritual que é densa e adequada para o planeta Terra. O nosso corpo astral é feito com energias do astral do planeta. Agora imagine um planeta que é constituído só de metano ou de uma outra energia qualquer completamente diferente, só de hidrogênio, por exemplo. Como é que você se comportaria lá? Não pode. Matéria, né? Não há condições para isso. Então é o entendimento equivocado. O trabalho é excelente, mas ainda tem pontos que têm que ser questionados. E tem um outro ponto ali que precisa ser questionado, é o seguinte. Na mediunidade, será que você desdobra em corpos ou em personalidades? Acho que até há um afrouxamento da coesão dos corpos. Você faz um certo desdobramento de corpos quando se está profundamente concentrado, está profundamente relaxado, como no sono. Você desdobra, aí sai o núcleo consciencial
com os 5 corpos. Na mediunidade pode ocorrer isso também, só que o duplo não se desloca mais que 5 metros. Né? Porque ele tem que cuidar do corpo. Ele não pode. Mas você pode ter percepções mais dilatadas, mas aí já é através de dissociação de consciência, não de corpos. É esse entendimento aqui que vem causando dificuldades para alguns estudiosos da apometria, porque o pessoal defende a ideia de que nós nos desdobramos em corpos, e o desdobramento de corpos implica, sem dúvida nenhuma, no estado de inconsciência ou semiconsciência do corpo imediatamente inferior. Veja bem as dificuldades do André Luiz, lá no nosso lar, deixando o corpo astral em repouso para ir a uma esfera mais alta visitar a mãe. Lá houve um desdobramento de corpo mental, mas o corpo astral ficou dormindo. É o capítulo 36 do nosso lar. Então, gente, didaticamente, para o nosso trabalho de apometria, nós temos que nos ater ao desdobramento de consciência, de personalidades. Porque quando nós trazemos para a incorporação um elemento psíquico, ele tem nome, idade, CPF, né, tudo direitinho. Ele tem uma aparência, ele tem um período de vida, quando nós tratamos uma múltipla, né, por exemplo. Ela tem uma história vivida na Terra. A estrutura perispiritual não tem uma história vivida, ela tem o contexto de todas as histórias vividas. Então, quem vem para a incorporação não é corpo. Definitivamente não pode ser corpo. Pode vir para a incorporação um contexto de corpos, ou seja, um núcleo consciencial com os corpos. Aí, se o elemento desdobrou e veio para a incorporação nessa condição, obrigatoriamente o corpo imediatamente inferior está em repouso, está em estado de inconsciência. Aí a pessoa veio por inteiro. Menos o seu duplo etérico se ele estiver encarnado. O etérico e o físico ficaram, dependendo da distância. Tá? Fica dúvidas? Muitas ainda, né? Mas não tem como. Se você raciocinar com lógica e com fundamentação, você não encontra fundamentação na doutrina espírita para a incorporação de corpos. Não tem. Mas tem para as dissociações de consciência. Então, muitas vezes é colocado como o espírito desdobra-se, não os corpos desdobram. O espírito se desdobra e se manifesta, dando várias comunicações simultâneas. Isto sim. Então, não diz que é corpos, assim como não diz que é personalidades também. Mas quando você vai para os detalhes, estuda André Luiz, da Joana de Ângeles, aí vai aparecer as personalidades. Mas no caso, na prática aqui, quando o médium está captando, então ele vai com o mental. O médium captando é diferente. Então, como que fica o médium captando a personalidade? A Liz mostraram o correto. Quando há uma expansão da consciência, há uma elevação do grau de vibração, como é que nós elevamos o grau de vibração da nossa consciência? Quando nós estamos pensando produtiva e positivamente ou através de uma prece. Aí nós elevamos o nosso grau de vibração e aí podemos alcançar distâncias mais longas. Mas no caso é o mental dele que está fazendo isso. Exatamente, mas aí é uma expansão de consciência. Eu percebo porque eu expandi a consciência. É outro instrumento, não são os corpos. Por que se diz que é o corpo mental aí? Porque é o corpo que mais favorece isso, é o corpo cujos atributos correspondem a isto. A função dos mentais, dos dois mentais, é exatamente essa. Então, há uma expansão das suas potencialidades, dos corpos. Né? Mas não necessariamente um desdobramento. A expansão. Então, ele falou claramente que aí há a possibilidade da comunicação mental, do intercâmbio. Eu estou prestando atenção em você, Ângela, então eu capto melhor o que você está me dizendo, porque eu presto atenção em você, no teu gestual, na tua expressão, no teu tom de voz, eu vou captar melhor o sentido do que você está dizendo. Se eu não estiver prestando atenção, eu não vou captar.
pode estar gritando ali, eu estou focado em outra coisa, não vejo. Não é assim? Tá, isso não implicou em desdobramento, implicou em atenção focada, dirigida. Quanto mais você É. estiver conectado, mais informações vêm. Mais informações, quanto melhor for o foco, mais ajustado o foco, melhor você capta o outro. Então, quando eu faço leitura de corpo astral, naquele desdobramento, eu posso fazer leitura de cada corpo. Quando eu digo, um corpo apresenta um aparelho é maneira de dizer, raramente a pessoa tem um aparelho implantado, que é uma coisa muito sofisticada, mas ele pode ter uma mancha escura numa área do corpo, por exemplo, correspondente a um chakra. Ou, como diz o André Luiz, que nós deveríamos usar, a linguagem é um centro de força, né? Então, se um centro de força está mal utilizado, está desnutrido ou nutrido com energias inadequadas, o corpo correspondente aos atributos ou às funções daquele centro de força vai estar com uma mancha diferente do tom da cor, uma mancha escura, por exemplo. Aí você vai trabalhar com cromoterapia, vai tentar alinhar o centro de força e tirar aquela energia que está agregada naquele corpo. A gente trabalha isso muito quando as pessoas têm doenças graves no corpo físico. Então você trabalha projetando energia nos corpos. Agora, quando a pessoa tem um distúrbio de psiquismo comportamental, você já não precisa trabalhar nos corpos, porque aí às vezes são as personalidades, isso ainda é superfície. Agora, se aquilo vem de longe, vem de várias encarnações, aquele comportamento, é possível que o corpo já está afetado. Já tem um registro maior daquelas desarmonias. Então, se trabalha a personalidade ou as personalidades desarmônicas e também os corpos. Mas os corpos somente via expansão mental ou expansão consciencial. Você tem que aguçar as percepções. Por que eu parei com aquele trabalho sobre mental superior que o Miranda continua em Lages? Porque precisa estar com a mente muito afinada, precisa de médiuns muito afinados para alcançar a vibração para fazer uma leitura de mental superior. Não é simples de fazer. Então, facilmente o médium se engana com a leitura do corpo mental superior. Porque o corpo, ele registra tudo, você pode ler o que está lá. Mas para isso eu preciso estar muito afinado. E como a gente varia muito, oscila muito em grau em tom vibratório, então eu prefiro trabalhar com uma coisa mais palpável, que é o elemento que vem para a incorporação. É mais fácil. Tá? Então até aqui eu vou complicar um pouco, nós estamos complicando um pouco para depois facilitar, tá, gente? Só para ter um entendimento, ver que as coisas não são simples numa primeira vista. Quando você vai para a prática, você percebe a simplicidade. Porque isso que nós estamos apresentando e falando é para uma tentativa de entendimento das funções da estrutura perispiritual e as funções do psiquismo. São duas coisas. A estrutura é esse conjunto de máquinas. O que nós vimos ali é esse conjunto de máquinas. Isso aqui é que vai dar suporte para esta apresentação. Agora, essa apresentação, nós vamos ter as mais variadas apresentações. O conjunto de máquinas permanece o mesmo. Os corpos permanecem o mesmo, as apresentações são diferentes. As personalidades diferentes, os corpos os mesmos. Tá? Então, essas máquinas têm registro aqui de N workshops, de N reuniões, de N estudos, tudo está gravado aqui dentro. Né? Agora, eu vou fazer uma apresentação de fachada aqui por vez ou duas. Se eu tiver dois projetores conectados na máquina, eu posso estar com duas projeções diferentes ao mesmo tempo, ou com 10, se a máquina tiver suporte para isso. As máquinas serão as mesmas, as apresentações são diferentes. Tá? Então, o conjunto de corpos, os mesmos, as personalidades projetadas são diferentes. Tá? Por favor. Tem literatura que diz que os chakras são receptores de energia. Outros dizem que são receptores e doadores. Eles também emitem energia. Você viu ali o fluxo respiratório. Esse vídeo está muito bem feito. Foi um estudo excelente esse aí. Porque quando você vai no livro da Shafika Karagula, eu acho, os chakras e os campos de energia humana, ou então o livro Mãos de Luz, da doutora Brena, e o Luz Emergente, você percebe, são estudos, eu acho, valiosíssimos e muito aprofundados. Você percebe as diferenças de interpretação. Aliás, tem 50 livros que tratam do assunto e todos eles têm
enfoques às vezes diferenciados. Estão errados? Todos estão certos. É que o momento que observaram, a frequência do observador, a frequência do observado. Então tem uma série de coisas que precisa ser levada em consideração. Então dá a impressão que são fenômenos diferentes, não são fenômenos do mesmo, como é que eu digo? Aspectos do mesmo fenômeno. Né? Então é claro que o chakra tem que trabalhar nesse ritmo do fluir e refluir. Então o chakra tanto capta energia quanto joga energia ruim fora. Né? Por isso que você faz facilmente, através de uma energização do campo da pessoa, você faz facilmente mudar a frequência. Porque vamos supor que um chakra que está em desarmonia jogando energia fora, a pessoa vai se sentir fragilizada. Assim que você equilibrar, ele passa a absorver energia novamente. Por exemplo, quando você vai num ambiente pesado, a recomendação dos nossos mentores foi o seguinte: fecha esse chakra aqui, o esplênico. Esses dois chakras, né? O gástrico, né? O centro gástrico. Então, fecha esses chakras quando você entrar em ambiente pesado, porque se o chakra estiver captando energia, invariavelmente a função dele é mais captar, você vai ter problemas, você vai captar energia ruim, energia poluída. Então, mentalmente, programe para quando você chegar num ambiente denso, os chakras se fecharem. Quando você sai, o chakra abre automaticamente e você não capta energia ruim. Então, tem gente que diz, eu entrei lá no bar, fiquei ruim, entrei não sei aonde, fiquei ruim. Eu não fico ruim em lugar nenhum. Porque eu aprendi a fazer isso e programei isso, eu não vou pegar energia. Por que eu tenho que pegar energia ruim? Uma comparação inadequada, por exemplo, se eu fosse luz e entrasse numa sala escura, não tinha que iluminar a sala ao invés de apagar a luz? Então, se eu vou captar energia ruim, eu chego lá e a luz se apaga. Então, é a atitude mental que vai programando teu sistema de abastecimento. Mais um site para vocês copiarem e pesquisarem sobre dissociação, né? É um médico, é pesquisador sobre dissociação, distúrbio dissociativo de identidade, né? Ou distúrbio da personalidade múltipla. Em Espírito e Matéria, o livro do Dr. Lacerda iguala espírito sobre matéria iguala novos horizontes para a medicina. Isso é uma equação, vocês podem observar. Espírito, matéria, novos iguala novos horizontes para a medicina. O espírito sobre matéria. Tão rápida é a progressão de nossas pesquisas que boa parte de espírito e matéria, novos horizontes para a medicina, já está ultrapassada. Enquanto o livro ia sendo escrito, outras hipóteses se confirmaram, transformando-se em leis. Trecho transcrito da Orelha de Capo de Espírito e Matéria, por Dr. José Lacerda de Azevedo. Então não tem Bíblia que não possa ser reinterpretada. Qualquer livro, vocês sabem que acabou de escrever, já está desatualizado. Principalmente no que se refere às pesquisas científicas, ao entendimento das coisas. Porque às vezes o pessoal diz, mas o livro do Dr. Lacerda não foi entendido. Realmente tem muita coisa ali para ser entendida e para ser pesquisada. Ele abriu um enorme campo, uma enorme frente de trabalho, muitas áreas de pesquisa. Mas aquilo que nos interessa para o imediato, para a nossa prática, para a aplicação prática e útil, é exatamente a terapêutica medianímica. Ou a terapêutica espiritual ou do psiquismo. Então, nesse aspecto, o livro está desatualizado. Então, é inegável a contribuição das doutrinas orientais ao estudo do que Kardec denomina perispírito. Uma vez afastados o misticismo e a magia próprios da época, mas nas religiões orientais preponderam obras que, além de enunciar alguns princípios corretos, estão eivadas de simbolismo e magismo. Única maneira de explicar determinados acontecimentos e justificar crenças próprias daquelas épocas.
Para entender isso, seria interessante estudar os autores ocidentais como Mãos de Luz, Cura Espiritual e Imortalidade, e os chakras, os campos de energia humana e os chakras. Os autores que eu citei antes, Mãos de Luz, da doutora Bárbara Brennan, Cura Espiritual e Imortalidade, eu acho que é do Patrick Drouot, os chakras e os campos de energia do Karagula. Então, gente, esse texto aqui é de uma nota, texto extraído da nota oficial da Casa de João Pedro. Esse texto, acho que ainda tem aí, Alba, temos aí? Tem. Esse texto é um trabalho feito pela Casa João Pedro, em Porto Alegre. É o maior grupo de pesquisa sobre psiquismo que eu conheço. Lá tem mais ou menos mais de 100 médicos e psicólogos estudando isso há muito tempo, desde o início do trabalho do Dr. Lacerda, desde que foi fundada a casa. Esse grupo é capitaneado pelo Dr. Ivan Hervé, né, que é um professor de medicina. E essa nota é muito importante porque ela sintetiza toda a proposta do Dr. Lacerda e mostrando exatamente o que está errado dentro da proposta. A proposta, como terapêutica, corretíssima. A fundamentação é que estava equivocada. Tá? A terapêutica é correta e eficiente. A fundamentação é equivocada. Então, às vezes, os nossos colegas dizem que nós estamos destruindo o trabalho do Dr. Lacerda, muito ao contrário, nós estamos fundamentando o trabalho dele, né, e procurando valorizar o trabalho dele, porque a grande sacada do Dr. Lacerda foi pegar esse material, todos esses conhecimentos todos sobre corpos, sobre perispírito, sobre personalidade não, porque ele não deu esse enfoque, mas enfim, pegar os estudos que haviam sobre desdobramento de consciência ou desdobramento de estrutura perispiritual e dar um fim útil, dizer para que aquilo serve. Ele criou uma técnica terapêutica para isso, através desse conhecimento, com esse conhecimento. Leitura atenta das obras espíritas, esotéricas e espiritualistas mostram a impossibilidade de aceitarmos na apometria, um método de trabalho, porque a apometria é apenas um método de trabalho, qualquer conotação oriental, pois, além do erro filosófico, impede a formulação de uma base científica. Texto também extraído dessa obra. Se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, aprofundar um pouquinho mais no aspecto filosófico, científico, nós temos ali o material, está no site também, no site da Olos, esse material pode ser baixado e copiado. Às vezes até fica melhor baixar do site, que você quer colar um texto que interessa mais, já faz a colagem, né? Tá? É muito, muito importante essa nota, é um trabalho de anos dele, porque o Dr. Ivan estudou essas obras orientais todas para poder fazer isso. Ele estudou as diferenças do budismo, estudou sobre hinduísmo, estudou tudo isso, para poder fazer esse trabalho, para fazer com base. Então, é um trabalho aprimoradíssimo. A base de nosso trabalho será a doutrina espírita, a psicologia e a psiquiatria. Em nosso trabalho mediúnico, recebemos espíritos e personalidades psíquicas, não corpos. No livro Ensina-me a Falar de Amor, na página 88, sobre perispírito, diz o seguinte: as essências divinas evoluem até formar o perispírito completo do homem. A essência divina é o espírito que, encarnado, tem os corpos físicos e etéricos. Ao desencarnar, mantém o modelador biológico, que é o corpo astral, e demais componentes energéticos. A proposta já não é chamar de corpos os demais, até porque não tem aparência de corpos, tem forma ovoide, né? Os demais componentes energéticos, formados durante a evolução, vive no espaço como descrito nas obras de Francisco Xavier e outros, até a próxima reencarnação, caso isso aconteça. Naturalmente, encarnado ou não, o espírito mantém essas formações energéticas, pois somente assim poderá comunicar-se conosco. O corpo astral desaparecerá somente quando deixarmos de reencarnar no planeta aqui, né? As demais condensações energéticas, aquilo que é chamado de corpos, ainda a matéria quintessenciada, devem desaparecer com a evolução. É muito diferente de personalidades.
Então, o material que estou trazendo para vocês pode parecer um pouco desconexo, mas é para chamar a atenção para vocês buscarem, terem base de pesquisa. Os médiuns em trabalhos apométricos podem afastar-se do corpo? Aquilo que foi mostrado ali. Aí que entra a dúvida. Pode? Até certo ponto. Não grande coisa. Vai se afastar, vai se projetar via personalidade. Então, se eu desejar me concentrar aqui e tratar de alguém que está lá em Lages, agora, eu vou fazer uma projeção mental ou consciencial. Então, é uma personalidade, é um desdobramento da personalidade que vai se projetar. Não é um desdobramento de corpos, porque eu vou estar consciente aqui. Eu estou agindo pelo raciocínio. Quero, desejo me projetar e fazer esse trabalho. Vou estar focado mentalmente lá. Então, é uma projeção de um desdobramento de personalidade, não de corpos. O livro dos médiuns, a ele se conserva ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo, quando se torne preciso. Esse laço, só a morte rompe. Vocês viram ali o cordão de prata, né? Na realidade não é cordão de prata, é cordão prateado. Porque está falando da cor do cordão. Não é da composição fisioquímica dele, é da cor. Então é cordão prateado, não cordão de prata. Sem dúvida nenhuma, todas as personalidades têm cordão. Por isso que as pessoas que têm forte dissociação desarmônica têm esse desconforto aqui na nuca e invariavelmente arranjam lesões na cervical. Todas as pessoas com dissociação têm essa dificuldade, esse desconforto na nuca. Isso é dissociação de personalidade, não de corpos. Não é desdobramento de corpos, é dissociação. Na obra Mecanismos da Mediunidade, André Luiz afirma: o sensitivo, desligado da veste física, passa a movimentar-se e ausentar-se muitas vezes do recinto da experiência, atendendo a determinações recebidas. Pode efetuar apontamentos a longa distância ou transmitir notícias com vistas a certos fins, seguindo-lhe a excursão. Vê-lo-emos, porém, constantemente ligado ao corpo somático por fio tenuíssimo. Fio este muito superficialmente comparável, de certo modo, à onda do radar, que pode vencer imensuráveis distâncias, voltando inalterável ao centro emissor. Ele não diz que é desdobramento de corpos aí. Ele diz que é um desdobramento, é uma projeção, mas não diz que é de corpos. Esse livro é excelente. Quem já leu, quem não leu, deve ler o Mecanismo da Mediunidade. Eu já li, mas tem que reler. Precisa reler. Tem outra compreensão. Na obra Evolução em Dois Mundos, escrita em 1959, a terapêutica apométrica foi anunciada. E nessa época o pessoal não sabia que o Dr. Lacerda já estava pesquisando isso. O pessoal do campo físico, né, do mundo espiritual, já sabia, sim. Então, na página 175 está explicitado que, no futuro, quando atingirem noções precisas sobre regressão de memória e exteriorização da sensibilidade, os pesquisadores atingirão a exteriorização dos centros vitais. Aquele professor lá da Escola Técnica de Paris, lá, o Alberto de Rochat, né? O que ele chamava exteriorização da sensibilidade era um desdobramento de corpos, porque tinha outra finalidade. Nós vamos ver um pouco mais na frente sobre isso, né? O estudo sobre desdobramento de corpos foi uma coisa com uma finalidade e desdobramento de personalidade outra coisa com outra finalidade. Portanto, do ponto de vista humano, o mérito é do Dr. Lacerda de Azevedo. No Livro dos Médiuns, item 282, questão sobre evocação, questão 29ª. Poderia o mesmo espírito comunicar simultaneamente durante uma sessão por dois médiuns diferentes? Tão facilmente quanto entre vós que ditam várias cartas ao mesmo tempo. O item deve ser lido por inteiro, porque demonstra claramente que não são corpos que manifestam, mas sim o próprio espírito.
Então, assim, quando diz o próprio espírito, quais os recursos que o espírito usa para se comunicar? As personalidades. Com quem eu estou falando aqui? Com a personalidade. Vocês são personalidades, são pessoas. Então, nós temos várias dessas pessoas dentro do nosso campo psíquico, não integradas ainda. Elas foram acopladas, mas não integradas. Por isso que elas se dissociam. Se fosse integrado, não dissociaria. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa estudiosa do assunto e nós estávamos vendo como é que funcionava uma personalidade que a pessoa tem que participar de muitas reuniões, né? A pessoa de um destaque profissional grande, ela participa de muitos congressos e muitas reuniões, então ela se irrita muito nas reuniões. Não suporta ficar ouvindo o que os outros estão falando. E ela diz, mas não sou eu, não sou assim. É alguém que parece que vem, se irrita e logo desaparece novamente, porque depois, assim que eu raciocino, volta ao normal. Aí digo, vamos ver se nós conseguimos acessar esse elemento. Foi só falar, se nós conseguimos acessar esse elemento, com o foco nele, já apareceu. Veio, incorporou, xingou e foi embora. Aí eu percebi que era um elemento da polaridade masculina, ao contrário dela. Né? Então, vamos ver se podemos puxar ele de novo. Daí comentamos sobre o assunto, puxamos de novo, ele veio novamente, xingou novamente, você não me deixa em paz. Né? E aí eu digo, escuta, vamos ter uma conversa séria agora. Você gosta de ficar concentrado nas tuas coisas. Ele diz, eu gosto de mandar. E não gosto que ninguém fique me fazendo perguntas. Né? Como tem, aliás. É. Como eles adoram mandar. Aí eu digo, e aonde você habita? Tem muitos que você manda, tem vários, mas todos me obedecem. Então, no núcleo é onde ele se aloja, e eu não sei onde é esse núcleo, né? Estou querendo saber, se vocês souberem, vocês vão me informar. No núcleo onde ele se aloja, tinha vários sob o controle dele. Vários, segundo ele. Só que eu fui pesquisar no livro As Três Faces de Eva, lá tem um texto de um psicólogo, de um pesquisador, de um psiquiatra, eu acho que é Morton Prince, coisa assim, e ele diz o seguinte, numa descrição de como um elemento dominante do psiquismo se comporta. Então, realmente, são núcleos de comando. Se a personalidade aqui de fora não for forte, decidida e determinada para resolver as questões todas, não ficar remoendo coisas, você não dissocia. Mas a partir do momento que você começou a vacilar, não sabe se vai ou se fica, ou se fica ou se vai, pronto, já vai começar a dissociação. Porque aí você abre espaço para outros que estão querendo ocupar a tribuna. Você não decidiu, alguém vem e decide, mesmo que seja errado. Então, por isso, você tem que avaliar e tomar a decisão sem se irritar, sem se incomodar. Esse seria o ideal. Evite entrar em conflito com você mesmo. Os outros que se dane, que entrem em conflito, mas você não. Então, se o outro não gostou, não gostou. Você tomou a atitude que você achou mais certa. Porque nós levamos muito em consideração, para tomar nossas atitudes, o que os outros vão achar. E, às vezes, para nós, a nossa atitude está correta. Mas eu tenho medo de deixar o outro chateado. Fique o outro chateado, mas não fique você. Porque se dissociar, vai pagar caro por isso. E é a forma que ocorre a dissociação. Então, conversando com o sujeito, ele não sabia explicar muita coisa, como o fenômeno acontecia, mas ele me clareou muita coisa. Então ele dizia, eu não sei, eu sou sugado. Ele é absorvido por a estrutura psíquica, como se alguém que é sugado. A partir do momento que ele é sugado, ele perde a consciência do exterior. Como ele entrasse num núcleo completamente, hermeticamente fechado. Mas lá dentro ele tem as pessoas que ele controla. Aquelas mantém sob julgo, porque ele é o líder daquele grupo. É uma personalidade dominante de um certo grupo, não dominante da consciência física. A irmã Teresa dizia, a personalidade que deve comandar a vida é a personalidade encarnada, aquela que está em construção. Esta deve comandar a vida, fazer as escolhas certas ou erradas, mas fazer as escolhas e determinar-se. Porque se você errar, você deve aprender com o próprio erro.
E se você acertar, mérito seu, você ganha força. Não ficar se culpando pelos erros. Se você se culpar, você abre espaço para essas dissociações. Né? Então, na conversa vai, conversa vem com o sujeito, ele entrou várias vezes para dentro do alojamento dele, para o domínio dele e saiu. E a gente pôde entender um pouquinho mais como é que isso funcionava. E lá no Três Faces de Eva, então tem uma complementação, um estudo bem interessante sobre isso, porque mostrava como as Evas funcionavam também, né? As personalidades dissociadas funcionavam. Elas não sabiam explicar muito bem como é que ela aparecia e desaparecia. E nem sempre uma personalidade sabe da outra, às vezes não sabe, e outras vezes sabe. Nem sempre a personalidade sabe da encarnação, às vezes também sabe, né? Então, nós somos ainda um enigma. Onde que são esses campos? Dentro do campo mental, mas onde isto? Agora voltou com Quanto uma mais questão consciência nós temos, melhor nós administramos isso. Então, através ou de uma prece, de um pedido de ajuda, ou de uma ajuda de um mentor, de um conselho da esposa, de um conselho de alguém, de uma leitura onde entra o raciocínio do bom senso. Não, mas eu estou errado aqui. Às vezes você... Não dá tempo. Não dá tempo na hora que ocorre, mas como é que eu conserto isso? Pois é, mas refletindo sobre o assunto, eu posso voltar. Porque o que eu preciso fazer com as minhas personalidades? Me entender com elas. Eu preciso trazer para a consciência esses elementos. A partir do momento que eu trago para a consciência, eu integro. Aí eles deixam de atrapalhar, vão surgir outros lá na frente. No seu caso, deve ter surgido outro. Porque assim, eu vejo na TVP, quando você trata esses elementos, se conscientiza, e mesmo na apometria ou na captação psíquica, quando você traz ele, conversa, esclarece aquilo que é chamado de doutrinação ou psicoterapia, você esclarece, conscientiza o elemento, ele deixa de atuar daquela forma, mas é uma força presente. Quando eu conversei, e até depois, se der tempo, a gente pode puxar minha personalidade, um dos meus colaboradores aqui, ele é integrado no trabalho, mas não é, digamos, ele é acoplado ao trabalho ou assumiu a proposta encarnatória, mas ele não se integrou, não diluiu. Vê como é que isso funciona. Então, na medida que eu vou conscientizando, ele vai passando a cooperar, porque ele entende daí o que está acontecendo. Porque, invariavelmente, essas personalidades ficam focadas numa situação de passado. Ele morreu, mas não tem... Então, você pergunta, qual é a idade que você tem? Ah, eu tenho 30 anos. A pessoa está com 50 ou está com 20. Então, tem uma descoincidência de idade. Aí você vai verificar, aos 30 anos houve uma morte, um impacto, uma coisa impactante. Como se não tivesse dado tempo de pensar, de refletir. De um momento para outro, ele sofreu um acidente e morreu. Ele ficou preso naquela história, naquele envolvimento. A idade que ele se refere é a idade exatamente da morte. É onde ele parou. Só que não se deu conta que parou naquele momento. Você pode ver um jovem, por exemplo, que tem cabelos brancos, fios de cabelos brancos. Você puxa a personalidade, vem com 90 anos, 79 anos, e ele continua vivo, segundo ele está vivo e cuidando daquelas coisas dele, lá, aqueles apegos dele. E não se dá conta desse essa outra pessoa que fica por perto, incomodando, porque às vezes até tem inconsciência, fica me atormentando, me perturbando, né? E aquela personalidade que é sossego. Ou então, esse jovem começa a apresentar uma desesperança, uma dificuldade, um cansaço, assim uma proposta de velho, né? Porque proposta de velho é o seguinte, eu não aguento mais, né? A vida acabou. Palavras do Dr. Antônio J. Freire na obra da Alma Humana. Os dois livros que o Dr. Lacerda baseou o trabalho dele. O livro do Dr. Antônio J. Freire e o livro do Dr. Luiz Rodrigues, sem dúvida nenhuma. Tá. Por que o Dr. Lacerda era contrário à TVP? Ele nunca aceitou. Por isso ele saiu por um outro caminho. Né, acabou fundamentando no orientalismo, a apometria, porque ele era contrário a muitas coisas que estão acontecendo agora, como a própria TVP, ele nunca aceitou. Então, tudo aquilo que tangesse a TVP, tanto que a regressão que é feita na apometria chama de salto quântico. Eu posso chamar simplesmente de regressão, colocar
a personalidade em regressão incorporada. Eu acho que é salto quântico. O Dr. Ivan afirma a mesma coisa. Vamos fazer o retorno ao passado por salto quântico. O que ele chama de salto quântico? Pegar o elemento, fazer ele saltar do ponto onde ele está agora para uma encarnação passada, onde começou a causa do problema. Não é um processo regressivo. Mas eu posso chamar isso de regressão também, que não vai fazer diferença. O entendimento eu acho que até é mais fácil. Vamos voltar ao passado, né? Então eu chamo de salto quântico. Então, para todos aqueles que conhecem as tradições esotéricas milenárias sobre a constituição do homem no seu aspecto antropogênico e os conceitos das variadas escolas neoespiritualistas sobre os elementos componentes da alma humana, imediatamente se impõe a perfeita harmonia com as experiências obtidas por Charles Lancelin no que respeita à sua conclusão fundamental. Lancelin obteve a exteriorização dos clássicos 7 elementos, porque o Lancelin foi o último que pesquisou os elementos constituintes do perispírito, que pesquisou a estrutura perispiritual. Tem livro? Tem, no Charles Lancelin, sobre isso acho que não, porque eu não vi, nunca vi. Mas tem um livro dele que se chama Iniciação Viagem Astral. E ali mostram os trabalhos que ele com o Miramês, com o grupo do Miramês fazem, que é muito interessante. Porque aqui é das pesquisas dele sobre, ainda enquanto encarnado, né? Então, Lancelin obteve a exteriorização dos clássicos 7 elementos complementares do ser humano, que é o setenário, unanimemente reconhecido pela quase totalidade das escolas espirituais, esotéricas, ocultistas e filosóficas da antiguidade e pelas correntes neuroespiritualistas contemporâneas. Isso veio mudar, na realidade, com Kardec, que mudou essa denominação dos 7 corpos para estrutura perispiritual. Ele englobou tudo isso. Acho que até facilitou o estudo do assunto, mas o Kardec tinha que conhecer isso sem dúvida nenhuma, né? O da alma humana pode ser baixado também lá do site, tá, gente? Nós estamos, o site está sendo feito no sentido dele poder auxiliar todos aqueles que quiserem estudar com fundamento a coisa. Todos os livros que estão disponíveis, né? Como é que se chama, que são de domínio público e que tratam do assunto, nós estamos colocando lá, né? Então, quem primeiro exteriorizou um duplo humano em nível científico, o sábio físico e químico austríaco Barão de Reichenbach, entre 1850 a 1865. Mais tarde, em 1893, o famoso diretor da Escola Politécnica de Paris, Coronel Albert de Rochat, autor de inúmeras obras e tratados científicos na área do psiquismo humano e do metapsiquismo, utilizando-se da hipnose magnética, desdobrou e estudou o duplo etérico, chamando-o de aerossoma 1, ou alma vital. Previu os desdobramentos dos demais aerossomas. Então, cada um que ia pesquisando ia prevendo que podia ir mais longe, né? Coube a Hector d'Urville, em 1909, desdobrar o corpo astral, que foi chamado aerossoma 2, ou alma sensível, verificando, repetindo e expandindo as pesquisas dos seus antecessores, cuja exatidão era indiscutível. E tal como Albert de Rochat previu o desdobramento do terceiro corpo, aerossoma 3. Qual é a diferença entre os estudos desses pesquisadores das escolas iniciáticas do passado? A forma de estudar. Ele desdobrava pegando o sensitivo, pegando um vidente e trabalhando o sensitivo no desdobramento. E o vidente observando como é que era a configuração de cada elemento desdobrado, mas não era incorporado o elemento, era só desdobrado. Pelo que eu sei, eles iam colocando cadeiras, né? Então vai desdobrando as suas partes, seus corpos, vai colocando nas cadeiras ao lado. E era desdobrado por uma espécie de hipnose misturada com passe, tanto que é chamado ali de hipnose magnética, né? Continua os trabalhos eminentes do Dr. Baraduc e Lefranc e Charles Lancelin. Coube ao Dr. Baraduc a glória de dissociar o terceiro corpo, ou aerossoma 3, notando que este novo elemento tinha não mais a forma humana,
mas a forma ovoide e luminosa, concluindo tratar-se do corpo mental concreto, o inferior, alma inteligente, o aerossoma 3. Tá? Em 1912, Lefranc, que havia sido o mais dedicado cooperador de D'Urville, acabou após intenso trabalho por dissociar o quarto aerossoma, observando que sua forma assemelhava-se a uma chama de halo muito brilhante. E a este corpo deu o nome de corpo causal, considerando como detentor da memória e da vontade. Este é o chamado mental superior. Superior porque vibra acima do outro mental, uma frequência mais alta, não é porque ele é iluminado. Porque nós utilizamos essencialmente, enquanto encarnado, de 3 corpos, que é o que nos conduzem à vida. É o astral, que tem o atributo, é o decodificador da emoção, do sentimento. O mental inferior, que é o decodificador dos 5 sentidos e do intelecto. E o mental superior, que é o decodificador da vontade e da imaginação. Então, são esses 3 que nos influenciam a vida diretamente. Nessa altura das experiências, explode a Primeira Grande Guerra Mundial, de 14 a 18, e os experimentos foram paralisados. Além dos eminentes pesquisadores em pauta, houve outros, não menos importantes e valorosos, que chegaram às mesmas conclusões ou conclusões assemelhadas, repetindo as mesmas e outras experiências. Dentre eles, citamos o Dr. Juarez e Fernandes Colavida. Então, em várias partes, esse trabalho foi feito em várias partes, da mesma forma que várias escolas também estudaram isso, só que estudaram muito mais a nível de informação dos iniciados ou dos mentores dessas escolas. Até na escola de Umbanda, você vai encontrar uma descrição de corpos de excelente qualidade, e foi a única que menciona o corpo vital como sendo diferente do duplo etérico. Se estudarem na escola de Umbanda os livros do Damata e Silva, vocês vão encontrar esse corpo. E eu vi isso 2 vezes em regressão, esse corpo. Que eu ficava na dúvida, o que é isto? É um corpo de uma energia em forma, quando ela está ressecada, em forma de parece um vidro. É uma casca de vidro, um molde de vidro. É o fluido vital, exatamente o fluido vital. Não é o duplo etérico. Mas é como se ele tivesse agregado ao duplo, por isso que ele não é tão fácil de ser percebido. Mas a escola de Umbanda detectou e descreveu. Mas eles chamam de corpo. Na escola de Umbanda é chamado de corpo também. Porque são estruturas, né? Como ele tem a forma humana, é chamado de corpo. Por isso, aqui, quando não tem a forma humana, chama de um elemento, ou coisa, uma estrutura, né? Surgida a paz com o fim da guerra, Charles Anselin retornou às pesquisas com fervor e competência, aplicando uma magnetização intensiva e prolongada sob o vértice do último elemento anímico desdobrado. Então, nessas alturas, o Charles estava fazendo o seguinte, vamos supor que eu desdobrei o Dr. Júpiter aqui, e eu tenho aqui já essa estrutura dele, eu vou aplicar a magnetização aqui para desdobrar o outro corpo. Tá? Eu não vou aplicar mais nele a magnetização, vou aplicar ali. Né? Mas precisa ser visualizado por alguém se eu não tiver essa evidência, essa capacidade de percepção. É assim que foi feito esse trabalho. Então é um trabalho que, apesar de ser, eu acho ter uma importância muito grande, mas ainda, hoje é improvável isso cientificamente. Não tem aparelhos que possam provar isto. Né? É provado pela evidência. Né? Não há como fotografar isso ainda. Então, ou seja, trabalhar em cima do último fantasma desdobrado, agindo ao contrário da forma usada por Lefranc e D'Urville, que aplicava o magnetismo na base do elemento. Com isso, obteve um novo processo de desdobramento mais eficiente, o qual chamou de analítico, produzindo uma melhor e mais completa dissociação dos elementos da alma humana. Charles Anselin, que era o discípulo do Coronel de Rochas, após exaustiva experiência e mudando a técnica, conseguiu dissociar os elementos quinto, sexto e sétimo, ou seja, a alma moral, a intuitiva e a consciencial. Essa já é parte da estrutura do búdico, né? Mas aparece isto no mental superior, considerando que o Atma seria o 8º elemento, perfazendo um total de 9 com o corpo físico.
O espírito tem aí na visão deles 9 corpos. O espírito tem, ele não, o último corpo não é o espírito ainda, ele tem 9 corpos. Tá? Ou então tem 7, dentro do estudo mais simplificado. Nesse ponto das pesquisas estava estabelecida a base segura para que outros pesquisadores demonstrassem a sua competência perquiridora, pois até aqui os sistemas ou métodos conhecidos eram utilizados somente em experimentos morosos, visando a comprovação daquelas informações e os conhecimentos legados pelos antigos iniciados, não com a finalidade terapêutica. Aqui é a finalidade de estudo, de compreensão, de entendimento de como é que era a estrutura de suporte do espírito. Não estava se estudando as manifestações do espírito, que já é consciência, aí já era personalidade, era outra coisa. Aqui é só o suporte, tá? São as máquinas que dão sustentação ao espírito para que ele possa se manifestar. Tá? Então, separando bem isso, fica fácil de entender. Aí é suporte para a manifestação vem depois. Então, o esquema do agregado humano segundo Lancelin, nomenclatura, função e morfologia. O espírito, função aí diogênese, diretriz e formativa. A morfologia, foco de luz facetado, observado pela clarividência. Mônada divina dominando, orientando e vivificando no sentido da evolução os seus veículos e instrumentos expressos no triplo organismo espiritual, anímico e carnal, em relação com os 3 planos cósmicos, divino, astral e físico. Então, a função do espírito, da mônada, é impulsionar para a evolução. E a evolução inclui erros e acertos. Não é impulsionar para a ascensão. É para evoluir. Evoluir implica no aprendizado. É lógico e claro que o objetivo final é a ascensão, mas primeiro o aprendizado. Vocês lembram daquela forma do triângulo, né? Então, nós saímos de Deus, fazemos a descida vibratória, fazemos a longa caminhada de aprendizado na base e depois então começa a ascensão de volta a Deus. É a figura do triângulo, mostrando o triângulo então como símbolo iniciático ou do conhecimento iniciático. A descida de Deus, quando o ser é lançado de Deus até aportar no mundo da matéria, pois a longa caminhada horizontal de aprendizado, incluindo os erros e acertos, e aí então começa a tomada de consciência quando ele começa a voltar para Deus. Aí então é a caminhada ascensional, até fechar o triângulo novamente. Então, estudando a função e a morfologia, a alma consciencial, que é o Erossoma 7, consciência coordenadora, centro da individualidade espiritual pelas relações diretas com o espírito, porque é muito próximo já do espírito, né? Pequeno sol, muito brilhante, projetando em toda a sua periferia radiações retilíneas. Esse é conhecido como o corpo átmico, tá? É o corpo 7, é o átmico, o átma. Então, o que chegar no Atma, das experiências da parte encarnada, o que chegar no Atma já está purificado. Só chega lá o que é sublimado, porque senão ele vai até uma certa altura e volta para reexperienciar. Né? O que nós temos abaixo do Atma é o corpo búdico. O corpo búdico armazena tudo, registra tudo e manda tudo de volta. Ó, isso aqui não está bom, resolva lá esse problema. Refaça o serviço. Então, precisa, dá para acessar o corpo búdico e trabalhar. Eu posso até acessar o corpo búdico, em tese, e trabalhar o que está registrado lá. Mas e a responsabilidade e a experiência, onde é que fica? Então, não tenho como resolver o problema de ninguém, porque a pessoa precisa resolver. Eu posso aliviar a pessoa. Quando se alivia, tira uma dor que é causada por um comportamento distorcido de personalidade, nós temos que verificar qual é o comportamento da parte encarnada que está alimentando aquela distorção da personalidade. E nós já sabemos, a psicologia sabe,
que o que alimenta a distorção de uma personalidade é a negação ou adotar o mesmo comportamento relacionado com aquela personalidade. Aí vai alimentar. Então, que você falou, né? Hã? Você poderia repetir na sequência que você falou? Não peguei exatamente. Sobre a personalidade? Esse último assunto agora. Então, assim, o que alimenta Vamos começar no corpo búdico, então. O Atma, ele só recebe experiências sublimadas, aquilo que não precisa mais ser... Isso já foi aprimorado, sublimado. Então, eu posso recorrer ao Atma para buscar as experiências superiores. É uma estrutura que está muito longe da consciência física. Mas, como essa estrutura chamada consciência tem o poder de acessar a intimidade do espírito, de alguma forma não perceptível, é consciente, mas não perceptível. Complicado isso, né? Eu não percebo, mas eu acesso, porque eu mandei um impulso, eu mando uma mensagem buscando, eu começo a pensar sobre alguma coisa, de repente, como é que é? Eureka, veio a resposta. É isso? Tá, veio a resposta. É isso aí. Então, é porque isso está registrado em algum lugar, eu encontrei a resposta, é a experiência sublimada. No búdico estão todas as experiências, as sublimadas e as não sublimadas. Então, se eu precisar de uma informação, eu posso ir até o búdico e buscar, desde que ela esteja lá ainda. Se eu tenho uma coisa para refazer, ela está lá sem dúvida e o próprio corpo vai impulsionar ela de volta, descendo todos os corpos até chegar no físico para que ele reexperiencie, reviva, refaça o caminho. Em sentido contrário às personalidades. Por que eu estou doente ou eu tenho pontos fracos? Por que eu sou tímido? Por que eu tenho a sensação de que não sou capaz, de que eu tenho uma má aparência, de que eu não sou inteligente, de que eu sou isso ou sou aquilo? Isso é coisa de personalidade. Você tem que acessar a personalidade que traz esse recalque, esse ponto de dificuldade. Isso não está no búdico, está aqui. Está também lá, mas ele está bem próximo para ser trabalhado. Eu tenho que verificar se esse aspecto é uma negação ou se é uma vivência. Se eu tenho o hábito de aceitar, de achar que eu não consigo e que eu não sou capaz, então eu tenho que mudar a atitude mental. Né? Eu tenho que tomar consciência dessa atitude negativa e começar a trabalhar no sentido de que eu sou filho de Deus, que eu mereço, que eu tenho todos os atributos da divindade, que eu consigo, que eu sou capaz. Eu ainda não aprendi, mas eu sou capaz sim. Basta eu aprender a fazer. Então eu sou capaz. Eu acredito que eu posso e vou e consigo. Né? Ou então verificar a personalidade que está carregada daquele recalque do não consigo e trazer a personalidade para ser trabalhada. Tenho que saber se ela está lá porque eu não acessei por falta de boa vontade, por comodismo ou por negação. Eu não aceito que eu sou assim. Quando se diz a pessoa é muito orgulhosa, dizendo, que é isso? Não sou não. Isso é as coisas da sua cabeça. Mas lá no fundo, só essa atitude de dizer que é isso, não sou assim, já está mostrando o orgulho reprimido. Então a pessoa vai ter que trabalhar o orgulho. O orgulho causa uma série de distorções no comportamento. Porque muitas vezes a timidez e a atitude de humildade significa a ocultação de um enorme orgulho. Né? Como Chico Xavier dizia para o amigo dele que foi sentar lá do outro lado da mesa. Né? Que é isso, fulano? Pode vir sentar aqui. Né? Não precisa fingir de humilde. Porque aquela história, quem sei isso, quem sou eu? Né? Ora, se você pode fazer, se é filho de Deus, pode fazer. Né? Eu sempre brinquei isso, aprendi com os mentores, né? Que o trabalho que eu estou fazendo, qualquer um de vocês pode fazer, qualquer um de nós pode fazer. Posso fazer qualquer trabalho que vocês fazem, desde que eu aprenda a fazer. Se eu quero ser um especialista nesta ou naquela área, eu só tenho que estudar isto. Tenho que me interessar pelo assunto, me envolver, estudar, aprender a fazer, pronto. Então, não tem nada me é impedido. Tanto que no Evangelho, ou nas epístolas de Paulo,
tudo me é permitido, nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, a alma consciencial, que é o Atma, é a consciência coordenadora, centro da individualidade espiritual pelas relações diretas com o espírito. Pequeno sol muito brilhante projetado em toda a sua periferia, projetando em toda a sua periferia radiações retilíneas. O que significa radiações retilíneas? Radiações sublimadas, né? A alma intuitiva é o aerossoma número 6, é o búdico. Intuição, inspiração do gênio científico, literário e artístico, iluminismo. Forma em ferro de lança triangular animado de movimento rotatório lento, irradiando em todo o contorno, chamas ramificadas. Isso é uma das estruturas do corpo búdico. É aquela estrutura, é a alma consciencial aqui, isso aqui. Alma consciencial. Ponta de lança é a alma consciencial. A alma moral, aerossoma número 5. Discernimento do bem e do mal no ponto de vista individual. Pequena esfera irradiando grande profusão de centelhas luminosas. Essa pequena esfera, segundo as pesquisas que nós fizemos, que os mentores nos passaram, ela tem funções muito definidas por períodos. A alma moral tem registro de até 300 anos. A alma consciencial, de 600, está faltando uma alma aqui. A alma intuitiva. A consciencial, de 700 acima. A intuitiva, de 300 a 700. E a moral, de 300 para menos. Por quê? Porque antigamente a moral mudava mais ou menos a cada 300 anos. Agora muda a cada 2 meses. Né? A moral agora muda a cada 2 meses, né? Mas antigamente era 300 anos. Então a função, o registro dela é até 300 anos. Então é discernimento do bem e do mal no ponto de vista individual, terreno. O nosso bem e mal aqui. Então tem muita coisa que nós fazemos aqui que é um mal terrível, mas nós achamos que não tem nenhum problema, né? Então é a pequena esfera irradiando grande profusão de centelhas luminosas. As almas consciencial, intuitiva e moral constituem os veículos e instrumentos do espírito. Suas linhas de força formam o corpo do espírito. A sua matéria hiperfísica de sutil quintessenciação é inacessível, por enquanto, aos processos clássicos de verificação fisioquímica. Alma causal, aerossoma número 4. Vontade e memória. Aqui teríamos o mental superior. Vontade e memória. Chama de luz cintilante, tendo o vértice circundado de um halo luminoso. Além da função que lhe é própria, a alma causal é o agente de ligação e de transmissão entre os elementos superiores espirituais, de individualidade e ego. Então, o ego vai até essa alma. Do corpo mental inferior para baixo é ego. Ou são os elementos do ego. Então, os elementos inferiores anímicos, personalidade. Então, daqui para baixo, ego inclui as personalidades. A alma inteligente, o aerossoma 3. Inteligência, mentalidade, associação de ideias, raciocínio, reflexão. Aura ovoide, luminosa, diversamente colorida, segundo a natureza dos pensamentos que o mental irradia e faz vibrar para o exterior. A aura mental envolve todo o corpo, atingindo sua máxima luminosidade em torno do cérebro. Aqui já é o corpo mental inferior. É o que comanda os 5 sentidos, né, e o intelecto. Por isso, esse aqui já tem a máxima luminosidade em torno do cérebro, que dependendo da constituição dos chakras, vai baixando a luminosidade. Quanto mais o chakra for instintivo, mais menor a luminosidade, né? Então, a alma mental, observada pela clarividência, é apenas, por si, mero instrumento do conhecimento da ciência humana. Para o gênio, o iluminismo, o profetismo, a sabedoria supra-humana são necessários o desenvolvimento e as comunicações ascensionais com os elementos superiores. Então, não existe, eu acho que nas classificações do Freud, eu não sei se tem alguém da psicologia entendido no assunto,
ou da psiquiatria, que tem aquele sujeito que é doente mental, desequilibrado, que não tem ligação com o eu superior, ele é desligado, é meio psicopata, coisa assim. Então ele é desligado, ele não tem sentimentos. Ele não tem essa ligação com a parte superior do espírito. A esquizofrenia não seria bem o caso, né? Transtorno de É. personalidade. Hã? Transtorno de personalidade. Né? No transtorno de personalidade, que não é esquizofrenia, né? Então, esse já é meio desligado. Então, ele faz qualquer ato brutal não tem nenhum sentimento com aquilo. Não é aquela da novela. Alma sensível, aerossoma 2, sensibilidade geral, instinto, emoção, passionais, animalizadas e grosseiras. Aqui nós temos o corpo astral. Duplo astral, fluídico, produzido integralmente a estrutura e fisionomia do corpo carnal, em geral de cor branco-argente, levemente azulado e luminosidade variável. Mas o corpo astral alberga, vou usar esse termo, todas as demais personalidades. Elas devem se ocultar dentro dele, em algum lugar. É ele que é o gavetão dessas conjunto de gavetas onde guarda as personalidades. Mas ele manifesta sempre a última personalidade. Então, quando está encarnado, ele tem a sua cara, né? Então, o duplo astral, contendo todos os outros elementos superiores, pode não só desdobrar-se do corpo físico, mas ainda projetar-se na plenitude de sua consciência e faculdades a distâncias infinitas. Eu questiono isso aqui. Só em sono profundo, em consciência total do elemento mais inferior. Aí pode, porque daí ele se desloca com o núcleo consciencial, né? A sua densidade pode variar desde a consciência fluídica, fantasmática, à materialização completa, análoga ao corpo físico. Pode ser fotografada ou observada por clarividentes. Pode ser observada em moldagens, impressões digitais e palmares, impressões táctiles ao observador, reações fisioquímicas, elétricas, térmicas, etc. Aparições fantasmáticas e, por vezes, materializadas. Então, tem pessoas que conseguiram essa proeza de se materializar em outros lugares, né? É tido como Santo Antônio fazia isso e parece que tem mais alguém que fazia. Vários, né? Alma vital, o duplo etérico, enfim, vitalidade prânica. Duplo etérico reproduzindo o talhe do corpo físico, cromaticamente polarizado azul do lado esquerdo e alaranjado do lado direito. Isso na evidência é muito legal, você observar um duplo etérico saudável, né? Agora, em compensação, se observar um duplo etérico de um fumante ou de um carnívoro, você vê aquele visco escorrendo, aquele visco escuro, mal cheiroso escorrendo, né? Um fumante normal aí de 2 maços por dia precisaria já de uns 3 duplos etéricos para poder fazer a limpeza. Não consegue. O duplo etérico não consegue fazer a limpeza do organismo, né? Então, o duplo etérico pode desdobrar-se do corpo físico, mas como detentor e distribuidor de energia vital inerente ao organismo celular, pode apenas afastar-se por alguns metros do corpo físico e da alma por pouco tempo, tendendo sempre à reintegração. Pode ser observado por clarividentes e fotografado. Impressões fisioquímicas táteis e térmicas ao observador clarividente. E depois o corpo físico, né? Então, esses duplos, nos testes que foram feitos no passado, era colocado uma caixa com a lata de cera derretida dentro, quente, caixa hermeticamente fechada, e quando eles iam abrir a caixa, tinha uma mão plasmada lá, uma luva. Ou seja, alguém meteu a mão naquela cera e plasmou a forma de uma mão ali dentro, né? Então, o espírito ou uma personalidade desdobrada pode atuar no campo físico, na matéria densa, desde que essa matéria não seja tão densa. Uma matéria feita, por exemplo, com uma cera derretida poderia então plasmar moldes, né, das mãos ou de partes do corpo, por exemplo. Então, são testes reais. E quem estudou o livro lá do William Crookes, a Kate King
Kate King se materializava na sala, conversava com as pessoas, distribuía flores, né? Se deixava tocar, deixava cortar pedaço da roupa ou do cabelo para análise, né? Era medida a pulsação, pulso, tudo isso foi verificado, sua respiração. Mas eu entendo que a Kate King era um desdobramento de alguém daquele pessoal, porque tinha uma médium que dava energia para que a Kate se manifestasse. Então, para mim, ela se desdobrava e se manifestava como uma outra personalidade daquela médium. É a Florence Cook, né? Florence Cook. Então, a Kate, para mim, era um desdobramento da Florence Cook. É claro que na época não foi entendido dessa forma, era um espírito. Mas eu acho que não era. Deveria ser um desdobramento da médium. Tanto que se tocasse na médium, dava problema sério, né? Não podia tocar na médium enquanto ela estava desdobrada. Ela quase se desmanchava inteira, né? Ela se dissolvia, desaparecia para dar aparência à Kate. O Emmanuel, acho que andou proibindo até o Chico de fazer isso, porque estava desgastando muito, né? Perdeu muita energia. Né? E que eram experiências que não eram mais necessárias, né? Porque os reportes ia lá, comprovação. Não precisava mais comprovar nada, porque hoje a ciência está aí comprovando essa realidade, né? E depois temos o corpo físico, que é um instrumento de suporte passivo, recebendo a ação dos elementos anímicos e espirituais, adaptando esses elementos ao plano físico planetário para a evolução anímica e espiritual que tem a forma humana, que todo mundo sabe. Então, o Livro dos Médiuns, no capítulo 24, segunda parte, item 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. E o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos, o que se dá com os espíritos superiores e espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais efêmeras, por que passaram, é coisa absolutamente insignificante. Então o espírito vai eliminando as individualidades, não importa mais. O nome já não interessa mais. Para nós é importante ainda. O espírito se comunica, nós queremos saber quem é. Né? Para eles, para o espírito superior, já não tem mais nenhuma importância as personalidades. Por isso se diz, o espírito vai se despersonalizando para evoluir. Vai se integrando as personalidades. Esse contexto vai se fortalecendo. Então ele ganha poderes porque ele integrou os vários poderes dispersos. Nós somos dissociados, então os nossos poderes estão dispersos. E só podemos reintegrar através da compreensão, do entendimento e da fraternidade. Você não pode integrar à força, a grito, uma personalidade. Você pode até recalcá-la, mas não integrá-la. Tá? Para integrar precisa convencimento, precisa compreensão. Deixa eu ver se temos mais matéria. Acho que é o último slide. Então aqui só uma ideia dos corpos perispirituais, dos principais, né? Porque aqui estão as 3 almas embutidas no búdico. Então a própria alma moral, a intuitiva e a consciencial, tá? E aqui o Atma. Corpo mental superior, mental inferior, astral, duplo etérico e físico. Então, os corpos perispirituais são construídos pelo espírito lentamente, ao longo de milênios de caminhada evolutiva e dissolvidos na medida em que o espírito se angeliza. As personalidades, ao contrário, são construídas em cada existência vivida e integrados na medida que o espírito adquire mais consciência de si mesmo, individualizando-se. Esse corpo aqui, nos seres lá o mais antigo, quem é o mais antigo hoje descoberto na face da Terra? O Cro-Magnon já é mais chegado, né? Tem um outro. Ninguém estuda isso, gente. Estamos mal. Não é a Lucy lá que foi descobrida na África, não é a mais antiga? O Homem Aferenses ou coisa assim? Não tem? Estamos desatualizados em antropologia. Então,
nesses Descobre mais. vou dar uma receita para vocês. Aqui tem um museu aqui em São Paulo, lá no Palácio das Indústrias, um excelente museu para ver algumas coisas dessas, tá? Vale a pena passar um domingo lá vendo, vale a pena, tá? Amanhã vocês não têm coisa maior, mais importante para fazer, podem bem fazer isso, tá? Vale a pena. Já passei um domingo lá visitando, muito bom. Então, gente, esse corpo aqui, nesse ser primitivo, ele é uma flor, é uma rosa fechada, é um botão de rosa, não se abriu ainda. Porque é um ser completamente instintivo, ele não raciocina. Então, na medida que o homem vai evoluindo, essa flor vai se abrindo. E quem lembra das figuras dos mestres ascensionados com aquela aura colorida e irradiada? Aquela figura mostra o ser que ascensionou. Então, todos os seus talentos já estão representados na sua aura. Você quando chega na recepção dos hotéis aí, ou nos aviões, não tem o pessoal com aquelas bandeirinhas assim, significando seus talentos linguísticos? Fala inglês, português, então tem várias bandeirinhas assim. Então, é a aura do sujeito está representada ali, ó, eu falo tantos idiomas. O mestre ascensionado irradia todos os seus talentos. Né? Aqui já é o início dessa irradiação. Porque é assim que funciona. Agora eu não entendi. Com a evolução, eles são dissolvidos? Não, esses corpos inferiores são dissolvidos pelo seguinte. Veja bem, cada encarnação é um avanço, dissolve um corpo físico e um duplo etérico que serve àquela encarnação. Na medida que o sujeito está pronto para sair do planeta, ele dissolve o corpo astral, porque ele não precisa mais, porque o corpo é para se manifestar na astralidade daquele planeta, é uma dimensão composta de uma direção constituída de um composto de energias. Então o corpo, para se manifestar ali, precisa ser também constituído, precisa aprender a trabalhar com aquelas energias, tem que ter condições para isso, né? O mental inferior é a mesma coisa, e o mental superior, que é o corpo da vontade, aqui já ninguém sabe o que acontece com ele. Né? Então, na concepção e linguagem hinduísta ou budista, tem outras interpretações para corpos e para chakras, por isso que não dá para encaixar isso, porque os significados são muito diferentes. E muitas vezes tem significado iniciático que nós não entendemos, só eles entendiam aquele significado. Então, a nossa linguagem ocidental, usando os termos utilizados pelo André Luiz, é mais fácil de se entender e são adequados à nossa compreensão. Por isso que não dá para usar uma linguagem iniciática, uma linguagem oriental para este trabalho, se é que nós queremos fundamentação e uma compreensão mais lógica. Tá?